no ar o canal de TV Freedom Nosso Tempo. Eu, Oleg Borisov, vou contar para vocês as principais notícias. Olá. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou a Berlim, onde amanhã, dia 15 de dezembro, acontecerá uma reunião com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e líderes europeus. Em particular, também chegarão lá o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente da França, Emmanuel Macron. Os políticos vão discutir questões econômicas e o projeto de negociações de paz para a Ucrânia já em Berlim, assim como a delegação americana. Vamos discutir esse tema mais a fundo depois, com o nosso convidado ao vivo. E agora, sobre as consequências de mais um ataque russo à Ucrânia. Os russos atacaram Zaporíjia pela manhã. Eles enviaram 4 drones de ataque para o centro regional. 8 pessoas ficaram feridas em decorrência do ataque. Entre os feridos estão um policial, um funcionário do Serviço Estadual de Emergências e uma criança de 6 anos. Todos estão recebendo a assistência necessária. Segundo o chefe da Administração Militar Regional de Zaporíjia, Ivan Fedorov, o primeiro ataque dos russos foi direcionado a uma área residencial da cidade. Um supermercado e prédios residenciais foram danificados. Os outros 3 ataques das tropas russas atingiram áreas abertas. Veículos de transporte também foram danificados. A noite passada, a Rússia voltou a atacar a região de Odessa com drones de ataque, segundo informou a administração militar local. Infraestrutura energética de transporte civil foi danificada. Não há informações sobre feridos. Todos os serviços estão trabalhando no local. Foram montados pontos de invencibilidade. Instalações críticas passaram a funcionar com geradores. Após o ataque anterior, o transporte público elétrico em Odessa não está circulando. Ônibus foram colocados nas rotas. Sumi também foi alvo de ataques russos. Um prédio residencial de vários andares foi atingido por um drone. Os maiores danos ocorreram nos andares superiores do prédio, segundo informou o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. Equipes de resgate estão trabalhando no local. A onda de explosão quebrou as janelas e também danificou veículos civis. Segundo informações preliminares, não há feridas. No total, na região de Sumi, 25 localidades foram alvo de 70 bombardeios das tropas russas em um único dia. Devido ao ataque na comunidade de Seredino-Butska, uma mulher de 80 anos morreu. Também nessa região, 2 casas particulares foram danificadas, segundo informou a polícia local. Em outras comunidades da região, prédios residenciais e casas particulares, além de uma empresa civil, foram danificados. No distrito de Novograd-Seversky, na região de Chernigiv, os ocupantes russos atingiram uma casa residencial. 2 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 14 anos. A informação foi divulgada pelo Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. Na cidade de Semenovka, um posto de gasolina pegou fogo após o ataque. No distrito de Korikovsk, os russos atacaram um prédio administrativo com drones. Ninguém ficou ferido. Além disso, em Kherson, os ocupantes russos atacaram com um drone o território de uma das instituições médicas. Segundo a administração militar da cidade, 2 pessoas ficaram feridas no ataque. Elas foram hospitalizadas. Na noite do dia 14 de dezembro, as tropas russas atacaram a Ucrânia com um míssil balístico Iskander-M e lançaram 138 drones, dos quais cerca de 85 eram Shahed. Até às 9 horas da manhã, as forças aéreas da Ucrânia anunciaram a derrubada e neutralização de 110 drones. Naquele momento, o ataque ainda continuava. 18 drones ainda estavam no ar. No total, só nesta semana, a Rússia lançou contra a Ucrânia mais de 1.500 drones de ataque, quase 900 bombas aéreas guiadas e 46 mísseis de vários tipos. Quem informou isso foi o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em 7 regiões, centenas de milhares de famílias continuam sem luz. Todas as equipes estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de luz, aquecimento e água nas regiões após os ataques russos à infraestrutura energética. A Rússia está prolongando a guerra e quer prejudicar o máximo possível o nosso povo, destacou o presidente da Ucrânia. A Ucrânia precisa de paz em condições dignas e estamos prontos para trabalhar de forma o mais construtiva possível. Esses dias serão intensos em diplomacia. É muito importante que isso traga resultados. Conto com o apoio dos nossos parceiros. Obrigado a todos que ajudam. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. As forças de defesa continuam causando perdas significativas ao inimigo. Somente nas últimas 24 horas, 710 ocupantes russos foram eliminados. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as perdas totais do exército da Federação Russa desde o início da guerra em grande escala ultrapassaram 1.188.000 militares. Além disso, na véspera, os defensores ucranianos destruíram um tanque, 7 veículos blindados de combate, 9 sistemas de artilharia,
um sistema de defesa antiaérea e 81 veículos automotivos do inimigo. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia registrou 154 confrontos de combate na linha de frente nas últimas 24 horas. As forças de defesa repeliram 7 ataques do exército russo na direção de Slaviansk e 16 em Alexandrovsk, 9 em Yuzhno-Slobojansk, 12 em Limansk e na direção de Konstantinovsk, os ocupantes russos atacaram as posições dos defensores ucranianos 19 vezes. Na direção de Pokrovsk, o inimigo tentou pressionar as unidades ucranianas 44 vezes. As tropas russas tentaram avançar em direção ao vilarejo de Grishino, ao sul de Pokrovsk. Para isso, eles usaram uma coluna de motos e quadriciclos. Quem informa isso é o Corpo, o 7º Corpo das Tropas de Assalto Aéreo das Forças Armadas da Ucrânia. O inimigo parou na área da rota logística cortada, após o que operadores ucranianos de drones, em coordenação com a artilharia, realizaram ataques precisos contra a coluna. Após a destruição da coluna, os remanescentes da infantaria russa tentaram se dispersar pelo campo e pelas faixas de floresta, mas foram eliminados pelas forças de defesa da Ucrânia durante a limpeza subsequente da área. As Forças Armadas da Ucrânia também continuam a realizar ataques bem-sucedidos contra refinarias de petróleo da Federação Russa. Assim, na noite do dia 14 de dezembro, as forças de defesa da Ucrânia atingiram uma das maiores refinarias do Krai de Krasnodar, a refinaria Afipsk. A empresa processa matéria-prima, gasolina, diesel e óleo combustível, fornecendo seus produtos principalmente para exportação. A refinaria é um objeto importante no sul da Rússia. Além disso, o terminal de petróleo Uryupinskaya, na região de Volgogrado, também foi atingido. O Conselho da União Europeia proibiu a transferência de ativos congelados do Banco Central da Rússia de volta para a Rússia. Trata-se de quaisquer transferências diretas ou indiretas, bem como de transferências realizadas por pessoas jurídicas, organizações ou órgãos que atuem em nome ou sob orientação do Banco Central. O Conselho da UE também decidiu pelo congelamento indefinido dos fundos russos localizados na Europa. Dessa forma, a União Europeia preparou a base técnica para conceder à Ucrânia um empréstimo de reparação. Mais detalhes a seguir, com Victoria Shishchukina. A decisão de congelamento indefinido dos ativos russos significa que a União Europeia não devolverá à Rússia os ativos congelados até que o país agressor pague reparações à Ucrânia, explicou a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas. Isso garante que os fundos russos, no valor de até 210 bilhões de euros, permanecerão no território da UE até que a Rússia pague à Ucrânia uma compensação total pelos danos causados. Continuaremos aumentando a pressão sobre a Rússia, até que ela comece a levar as negociações a sério. A reunião do Conselho Europeu na próxima semana será crucial para garantir as necessidades financeiras da Ucrânia nos próximos anos. Kaja Kallas, chefe da diplomacia da UE, na rede social X. Poucas horas antes de a União Europeia tomar a decisão de congelar indefinidamente os ativos russos, o Banco Central da Rússia informou que entrou com uma ação contra o depositário belga Euroclear no Tribunal Arbitral de Moscou. A maior parte dos ativos russos na Europa, cerca de 180 bilhões de euros, está armazenada justamente no Euroclear. Representantes do depositário belga, em comentário à mídia russa, declararam que estão preparados para as ações judiciais. Agora, a Rússia não terá acesso aos seus ativos congelados nem mesmo pela porta dos fundos, afirma com convicção a embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katarina Maternova. Afinal, a União Europeia bloqueou qualquer transferência desses fundos de volta para a Rússia. O motivo é simples e justo. Se Moscou recuperar o acesso a esse dinheiro, ele será usado diretamente para financiar a agressão russa contra a Ucrânia. Para a Rússia, isso é uma má notícia. Menos dinheiro para a guerra significa menos oportunidades de contornar sanções e menos possibilidades de pressionar a Europa por meio de ataques híbridos e coerção econômica. Katarina Maternova, embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Facebook. A decisão do Conselho da UE de congelar indefinidamente os ativos russos localizados no território da União Europeia foi chamada pelo chanceler alemão Friedrich Merz de um sinal claro da soberania europeia. O Conselho da UE decidiu: os ativos do Banco Central da Rússia permanecerão congelados até que a Rússia pare a guerra de agressão e pague compensações à Ucrânia. Friedrich Merz, chanceler federal da Alemanha, na rede social X. A Hungria e a Eslováquia não poderão mais bloquear a decisão de congelar os ativos russos ou transferi-los para a Ucrânia. De acordo com o artigo 122 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, para manter os ativos congelados, basta a maioria qualificada dos votos dos Estados-membros.
A concessão de um crédito de reparação à Ucrânia será um dos principais temas da cúpula dos líderes da UE na próxima semana. O voto decisivo sobre essa questão cabe ao chefe da representação da Bélgica. O primeiro-ministro Bart De Wever teme retaliações da Rússia e exige garantias dos aliados. De Wever, por enquanto, está se abstendo de tomar novas medidas devido ao receio de que a Bélgica acabe endividada, caso o dinheiro precise ser devolvido. E agora exigiu medidas de segurança adicionais. Quase todos os ativos russos estão depositados na Euroclear, um depositário financeiro em Bruxelas. Ele quer que a UE forneça uma reserva financeira adicional, além das garantias financeiras e medidas de proteção reforçadas, para cobrir possíveis disputas judiciais e acordos, uma ideia a qual muitos governos se opõem, segundo publicação da Político. A União Europeia garantiu a proteção dos interesses dos países que detêm ativos russos e preparou uma base técnica para conceder à Ucrânia um empréstimo de reparação, afirma o comissário europeu de Economia, Valdis Dombrovskis. As instituições financeiras da UE que mantêm esses ativos imobilizados estão totalmente protegidas contra processos judiciais. Em particular, de acordo com as nossas sanções em vigor, os depositários centrais de valores mobiliários da UE podem compensar quaisquer arrestos na Rússia com ativos congelados ou imobilizados mantidos aqui. É de se esperar que a Rússia continue a iniciar processos judiciais especulativos para impedir que a UE cumpra o direito internacional e busque o cumprimento da obrigação legal da Rússia de compensar a Ucrânia pelos danos causados. É exatamente por isso que, tanto no nosso atual regime de sanções quanto nas propostas apresentadas na semana passada, previmos proteção adicional para as instituições financeiras da UE que detêm esses ativos congelados do Banco Central da Rússia. A Rússia precisa entender que, enquanto continuar a guerra contra a Ucrânia, seus custos só vão aumentar, declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E acrescentou: isso é um sinal poderoso para o clima. Queremos garantir que nosso vizinho corajoso se torne ainda mais forte, tanto no campo de batalha quanto na mesa de negociações. Victoria Tishchukina, para o canal de TV Freedom. E voltamos ao principal tema do dia de hoje. Como já dissemos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou à Alemanha, onde terá uma série de encontros para discutir questões relacionadas ao fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. O presidente Zelensky destacou que agora há uma chance significativa de acabar com a guerra iniciada pela Rússia. Haverá encontros com nossos parceiros europeus, com muitos líderes, sobre a base para a paz, um acordo político para o fim da guerra. Agora a chance é significativa. Isso é importante para cada uma das nossas cidades. É importante para cada uma das nossas comunidades ucranianas. Estamos trabalhando para que a paz para a Ucrânia seja digna, para que haja uma garantia, acima de tudo, de que a Rússia não voltará à Ucrânia com uma terceira invasão. Agradeço a todos os parceiros que nos ajudam, que ajudam a Ucrânia. E nestes dias estaremos em Berlim trabalhando de forma máxima, ativa e construtiva com todos que realmente podem tornar o acordo viável. Também chegaram a Berlim os enviados especiais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Stephen Witkoff e Jared Kushner. Espera-se que lá ocorram discussões adicionais sobre o plano para encerrar a guerra na Ucrânia. A Casa Branca confirmou que os americanos pretendem se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com vários líderes ucranianos e europeus. A Ucrânia não mantém diálogo direto com a Rússia, e todos os sinais do Kremlin agora são transmitidos através dos Estados Unidos da América. O presidente Zelensky afirmou isso em conversa com a mídia. Ao mesmo tempo, ele destacou que ainda não recebeu uma resposta oficial dos Estados Unidos à última proposta do plano de paz, que a Ucrânia, junto com parceiros europeus, entregou ao lado americano. Ainda não recebi uma resposta dos Estados Unidos da América. Ouvi algumas mensagens através da minha equipe de negociação, mas estou recebendo todos os sinais e estarei pronto para o diálogo, que começará ainda hoje. Hoje é o Dia Ucraniano-Americano em Berlim. Sem dúvida, terei uma reunião separada com o chanceler Merz e provavelmente à noite ainda encontrarei alguns dos nossos líderes europeus. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Agora é um momento decisivo para o futuro da Ucrânia, e a Europa continuará apoiando até que uma paz justa seja alcançada. Foi o que declararam o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após discutirem o plano de paz dos Estados Unidos e os ativos russos congelados. Isso foi informado pelo governo britânico. Além disso, os líderes destacaram a dinâmica positiva nas negociações e expressaram a esperança de mais avanços nas próximas semanas. Putin não vai parar, O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, comparou o ditador russo Putin a Adolf Hitler.
É o que relatam os meios de comunicação alemães. Merz lembrou que as consequências do Acordo de Munique de 38, quando a Alemanha nazista recebeu a região dos Sudetos da Tchecoslováquia em troca da promessa de paz. E apenas 6 meses depois, a Alemanha violou o acordo, ocupando todo o país, e em seguida iniciou a Segunda Guerra Mundial. Segundo o chanceler da Alemanha, ações semelhantes de Putin levam a uma ameaça crescente para a paz. Esta é uma guerra agressiva da Rússia contra a Ucrânia e a Europa. Se a Ucrânia cair, Moscou não vai parar. Assim como em 1938, a região dos Sudetos não foi suficiente. Putin não vai parar. Friedrich Merz, chanceler federal da Alemanha, no material do Clash Report. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.